Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios, dessa vez para falar sobre 5 previsões para o mercado cripto em 2023, que na verdade são 5 atualizações em criptos que devem acontecer muito provavelmente ainda esse ano. A primeira delas, que foi divulgada dia 13 de junho aqui no Twitter, é uma atualização na cripto Uniswap, que deve atingir a 4ª versão do protocolo, ou seja, a Uniswap V4. Todo esse processo foi descrito em mais detalhes aqui no white paper oficial e alguns pontos chamaram mais atenção do mercado, que foram os que eu grifei aqui. O primeiro deles é a implementação dos hooks, ou ganchos, que são ferramentas tipo peças de Lego que devem permitir uma maior personalização dos pools de liquidez no momento em que eles são criados pelos provedores de liquidez. Lembrando que esses pools de liquidez são piscinas em que os provedores de liquidez depositam criptos para permitir que os usuários façam trocas de criptos, paguem uma taxa por esse serviço e essa taxa é utilizada na remuneração desses provedores de liquidez que criaram os pools. Então agora, com a implementação desses hooks, a partir desses ganchos, os provedores devem ter uma maior flexibilidade para, por exemplo, decidir em qual faixa de preço o capital vai ser alocado de acordo com determinadas regras e, eventualmente, até permitir que o capital ocioso que foi alocado em uma faixa de preço possa ser utilizado em outros protocolos para aumentar a rentabilidade desses provedores. O que é um ponto importante a longo prazo, porque no futuro, caso a rentabilidade da Uniswap consiga aumentar, a gente pode ver até mesmo uma distribuição de dividendos para os investidores do Token Uni, apesar de isso atualmente estar bem distante ali dos debates da governança. O segundo ponto, e que é esse Singleton Flash Accounting, e que também foi destacado aqui no Twitter da Uniswap, deve permitir que a criação desses pools de liquidez aconteça de forma mais barata por meio da concentração deles em um único contrato. E aí vem mais detalhes aqui, como por exemplo updates na governança, redução nos custos de gas e, de maneira geral, updates que devem tornar o capital financeiro depositado na Uniswap mais eficiente nas suas atividades. E é importante ressaltar que essa atualização da Uniswap V3 deve acontecer em partes justamente porque recentemente a gente viu a patente da Uniswap V3 vencendo. E dessa maneira, outros protocolos já estão habilitados e já estão fazendo isso a copiarem o código da Uniswap V3, que era a versão anterior do protocolo, e que justamente começou a permitir uma maior flexibilidade e eficiência nessa alocação de capital. Inclusive, uma das criptos que já copiou o código da Uniswap V3 e fez maiores implementações em cima desse código é a Trader Joe, que tem chamado a atenção do mercado porque ela própria já permite um nível maior de flexibilidade nessa liquidez que é depositada. Então, além desse modelo spot tradicional, que é o que se aproxima um pouco mais da Uniswap V3, a atual versão do protocolo, também existem os modelos de Curve e de BidAsk, que permitem estratégias mais complexas nesse depósito e rentabilidade de liquidez. Então, atualmente, a comunidade está debatendo o código da Uniswap V4 e ao longo dos próximos meses eles devem chegar a mais conclusões para então implementá-lo, certo? Agora vamos para a segunda atualização, que é a EIP 4844 ou Proto Dunking Sharding. Essa daqui é uma atualização que deve acontecer na Ethereum. E para poder ficar um pouco mais tangível, eu trouxe aqui para a gente o roadmap da Ethereum, dividido em diversas partes, e muitas vezes as pessoas se focam mais aqui nessa primeira parte, que é a parte do The Merge, e que inclui a mudança de Proof of Work para Proof of Staking, que foi o que a gente viu acontecendo na Ethereum ali em setembro do ano passado. Porém, percebam que existe toda uma fase aqui chamada de The Surge, e que é focada na escalabilidade da Ethereum, ou seja, permitir transações mais rápidas e mais baratas, e isso deve acontecer por meio das segundas camadas. É justamente nessa etapa do The Surge que está contida a EIP
4844. E o que ela deve fazer, né? Aqui eu estou mostrando um relatório da Mercurius Pro, que é a nossa comunidade de relatórios exclusivos e que inclusive está aí na descrição. A EIP 4844 deve permitir a criação dos blobs, que são espaços de armazenamento de dados específicos para o armazenamento de dados enviados pelas segundas camadas da Ethereum. Dessa forma, as segundas camadas da Ethereum, em parte, deixam de competir com as transações comuns que acontecem na rede pelos usuários que estão utilizando a primeira camada. E a criação desses blobs, desses espaços específicos para o armazenamento de dados, deve permitir um barateamento justamente nas redes de segunda camada da Ethereum ou os rollups. Então, isso aqui deve aumentar muito a escalabilidade da Ethereum e é uma atualização que deve acontecer ainda esse ano. A terceira atualização é a chamada Bedrock. E aqui é uma atualização na Crypto Optimism, que é uma segunda camada da Ethereum. E aí é importante citar aqui que a Optimism hoje é uma das redes mais relevantes em termos de capital total travado, aqui pelo próprio DeFi Lama, a sexta rede mais relevante. Então essa é uma atualização que deve impactar o ecossistema de cripto como um todo. E aqui eu vou colocar um pouco das palavras do Protolambda, que foi o criador ou melhor, o propositor da EIP 4844 e que também faz parte do time de desenvolvimento da própria Optimism. E aí, logo em seguida, eu vou comentar um pouco sobre isso aqui. A few days away, and we can look at sharding in a serious form. And before sharding, we want to be more iterative, and that's what EIP 4844 is about. And Bedrock is like the merge for optimism. Então, vejam aqui nas próprias palavras do Protolambda, que faz parte do time de desenvolvimento da Optimism, que a Bedrock seria quase como um The Merge para a Optimism. Tamanho seria a importância dela para o protocolo. E aqui, em outro documento, que também está disponível para os assinantes da Mercurius Pro, a gente citou algumas das características que a Bedrock deve permitir para a Optimism. Dentre elas, uma sincronização e propagação de blocos da Layer 2, né, ou seja, da segunda camada em relação à primeira camada, criar um ambiente de execução mais próximo com a GET, que é um client utilizado pelos validadores, um software, melhor dizendo, um aproveitamento das toolings, ou seja, das ferramentas presentes na primeira camada para a segunda camada da Optimism, melhorar o sistema de compressão, batching e inclusão da Layer 2 na primeira camada, o que deve trazer mais eficiência para essa comunicação e melhorar o sistema de derivação de blocos da segunda camada. Então, de maneira geral, o que está se fazendo aqui é tornar a segunda camada criada pela Optimism mais compatível com a rede da Ethereum e também preparar a Optimism para se adequar um pouco mais com o atual ambiente da Ethereum, mas também com o ambiente que deve surgir com a criação da EIP 4844. Então é interessante ver como essas duas atualizações interagem. E a gente já teve, inclusive, o lançamento da Bedrock em uma rede de testes da Ethereum, que é a Optimism lá da rede Goerli, que é essa rede de testes. Então ela já aconteceu de maneira bem sucedida em um ambiente mais controlado e ainda esse ano a gente deve ver ela sendo lançada na rede principal da Optimism. A quarta atualização aqui é uma atualização na criptomoeda Polygon. A gente já estava vendo há alguns dias o time da Polygon aqui, como o próprio Mihailo, que é um dos cofundadores da Polygon, atualizando as suas fotos de perfil no Twitter para esse símbolo aqui com o número 2. E aí, essa semana, a gente viu a atualização que deve ser lançada, finalmente descrita aqui nesse tweet da Polygon, que seria a Polygon 2.0 e que deve ser, na verdade, um conjunto de várias mudanças que vão ocorrer na rede da Polygon, principalmente para tentar fazer duas coisas, que seria unir as diversas soluções de escalabilidade da rede da Polygon e também fazer com que elas juntas agreguem valor para o token Matic, que é a cripto da rede Polygon,
atualmente já disponível no mercado. Eles inclusive deixaram aqui descrito um roadmap de próximos anúncios. Foi até uma coisa que decepcionou algumas pessoas, porque a Polygon 2.0, no final das contas, foi o anúncio de anúncios, mas a gente deve ver ainda na semana do dia 19 de junho mais notícias com relação a Polygon POS, que é a rede principal utilizada atualmente. Na semana do dia 26 de junho, mais detalhes sobre a arquitetura desse sistema de junção dessas diversas redes da Polygon, de comunicação entre elas. Na semana do dia 10 de julho, a gente deve ver notícias com relação a Cryptomatic, o que pode ser bem interessante. E na semana, no dia 17 de julho, mais notícias quanto à governança da Polygon. É interessante perceber aqui que provavelmente a gente vai ver distribuições gratuitas de tokens acontecendo provavelmente na rede ZK-EVM da Polygon, que é uma rede mais tecnológica que a Polygon lançou recentemente, porém que ainda não conseguiu atrair tantos usuários, em parte porque as redes concorrentes ainda não têm tantas criptos no mercado, então conseguem usar o estoque de criptos para atrair usuários, e a Polygon já tem a maior parte da sua oferta circulante, o que torna isso um desafio um pouco mais difícil, mas eles prometeram aqui que devem ver uma remodelagem do token Matic, então é importante a gente se atentar a isso, principalmente porque pode haver uma possibilidade de uma possível diluição das criptos que já estão disponíveis no mercado. E aí eu quero relembrar vocês para se inscreverem aí embaixo gratuitamente no link do Minuto Cripto. O Minuto Cripto é um e-mail que a gente envia todos os dias às 7 da manhã para quem está inscrito nele, com atualizações, notícias, oportunidades e análises do mercado. E quem estava inscrito lá no Minuto Cripto recebeu no dia seguinte a divulgação que a Polygon fez lá no Twitter, esse e-mail aqui em que a gente descreve tudo isso que eu falei aqui sobre a Polygon 2.0, tá? Então, para quem quiser receber essas próximas atualizações em tempo real, se inscrevam no link do Minuto Cripto, que está aí na descrição. E a quinta previsão aqui, depois que a gente passou pela Uniswap, pela Ethereum, pela Optimism e pela Polygon, na verdade é um conjunto de várias atualizações que são criptos que devem ser lançadas ainda esse ano. E eu separei 5 delas aqui para vocês. A primeira delas é a Zeta Chain, que faz parte de uma solução de Layer 0, ou seja, de camada zero, que faz a integração entre diversas camadas do mundo cripto. Essa é uma cripto que pode ser lançada ainda esse ano. A segunda delas é a Eigenlayer, que está nos setores de restaking e também no setor de Data Availability. A terceira das criptos que pode ser lançada ainda esse ano é a cripto Celestia, do setor de Data Availability. A quarta é a cripto Scroll, que é uma segunda camada da Ethereum sendo desenvolvida com tecnologia de ZK-EVM. E a quinta delas é a Linea, que é a segunda camada da Ethereum, sendo criada pela Consensys, que é uma grande empresa de infraestrutura do mercado de cripto, e ela também pode ser lançada ainda esse ano. Então o conjunto aí no lançamento de novas criptos fica como a quinta previsão aí para o mercado cripto em 2023. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like e comentar o que vocês acham sobre essas previsões e também de se inscreverem no Minuto Cripto, que está aí na descrição. Nos vemos em próximos conteúdos aqui no canal e até mais.